Pessoal, bom dia. Bem-vindos ao nosso webinar. Hoje vamos falar um pouco sobre identificação e rastreabilidade digital em sensores e atuadores. Meu nome é Catarine Moura, eu sou engenheira de suporte técnico de campo e estarei com você dentro desses 30 minutos. Então, para dar início à nossa apresentação, vamos falar um pouquinho sobre o Grupo IFM. Então, foi fundado em 1969 pelo Michael Mahofer e o Martin Buck. Então, atualmente consta com 7 mil funcionários distribuídos em 85 países. Então, atualmente a gente consta com mais de 150 mil clientes em todo o mundo. Então, agradecer a todos vocês que são os nossos clientes e também que estão aqui hoje conosco. Então, qual que é o nosso portfólio de produto? Então, a fabricação de sensores de posição em processo, máquinas móveis, controle industrial, tecnologia de segurança, sistema de visão, sistema de monitoramento de condições, tecnologia IO-Link e também softwares. Então, qual que são as indústrias que nós atuamos hoje, né? Agradecer a todos vocês, os que estão também marcados aqui, os que também não estão. Então, fabricantes de máquinas, indústrias automotivas, de alimentos e bebidas, siderurgia, energia renovável, máquinas para embalagem e máquinas móveis. Então, para dar início à nossa apresentação, vamos falar um pouquinho sobre rastreabilidade. Então, através da rastreabilidade, a gente tem o controle de ciclo de vida do nosso componente. Então, quando a gente fala de rastreabilidade, a gente consegue fazer um controle da vida útil dos nossos sensores e também do nosso processo, que está sendo monitorado pelos nossos sensores. Então, a rastreabilidade é muito importante, porque aí isso também evita o armazenamento de peças excessivas, né, o acúmulo de estoque desnecessário, e também a gente consegue ter todo o controle da vida útil dos nossos componentes. Então, falar um pouquinho para vocês sobre IoT, que ele é mais conhecido, né? Então, a internet das coisas voltado para o residencial. Então, como, por exemplo, a gente tem uma geladeira, né? Que ela utiliza tecnologia IoT, então ela é uma geladeira inteligente. Então, em dias quentes, ela vai refrigerar mais, né? Para a gente não perder os alimentos que estão dentro dessa geladeira. E em dias frios, ela diminui essa temperatura, então, porque ela já pega a temperatura também ambiente. Então, você consegue ter uma redução do consumo de energia. Isso é muito interessante. Então, trazendo isso para o mundo industrial, então, o IoT ele ganha um I a mais, então fica a internet das coisas industrial. Então, basicamente, o IoT ele é o conceito de internet das coisas voltado para o setor industrial. Então, nos tempos atuais, as empresas demandam muito mais informações do que os componentes de campo, né, de antes. Então, como os PLCs eles não foram projetados para gerenciar essa grande quantidade de dados, se faz necessário do envio desses dados diretamente para sistemas superiores, tá? Então, a gente tem aqui dois exemplos de arquitetura que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só visualizar se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Perfeito. Então, vamos dar seguimento. Então, a primeira arquitetura é a arquitetura de duplicação da informação. Então, os nossos mestres enviam para o nosso computador a mesma informação que é enviada para o nosso CLP. Então, a gente passa a ter uma segurança da informação, porque essa informação está sendo replicada para dois pontos diferentes. E a segunda forma é através diretamente do envio das informações para o nosso sistema ERP e o nosso computador sem precisar trafegar pelo CLP. Então, assim, a gente tem um alívio do nosso CLP, né? Porque as informações estão indo diretamente para o nosso computador. Então, quais são as outras vantagens, né? Então, voltando um pouquinho também sobre a IO-Link. Então, a gente tem os dados cíclicos, né? Os dados cíclicos são os dados que têm um ciclo de repetição, então os dados de processo.
E diferente dos sinais analógicos, que a gente já tinha uma variação da intensidade, a gente passa a ter uma variação da intensidade de forma mais robusta, né? Então, os nossos dados de processo, eles são entregados de uma melhor forma. Então, nossos dados de temperatura, pressão, nível, vibração, e entre outros, eles são entregues de uma forma mais confiável. Então, também a gente tem acesso aos dados acíclicos, né? Que são os dados que têm uma solicitação. Então, fabricante, número de série. Então, eu tenho uma fábrica que eu não sei qual é o nome do fabricante desse produto, a gente consegue verificar esse nome internamente no produto, né? Não somente no físico, né? E também fazer todo o diagnóstico do nosso sensor. Então, tempo de vida útil, relatório de falhas. Então, nossos sensores também constam com autodiagnóstico, então eles conseguem informar quando estão apresentando falhas no processo. Então, isso também é interessante que você já tem uma ideia da vida útil do próprio componente. Então, hoje eu vou mostrar para vocês o sensor ótico de distância, né? O OGD. Então, além de ser um sensor que detecta a distância, ele também entrega algumas vantagens. Então, hoje a gente vai fazer a vantagem do laser, tá? Então, só para explicar um pouquinho para vocês. Então, o nosso laser, ele tem um tempo de vida útil, então o nosso sensor ele tem um tempo de vida, e o laser ele tem um tempo de exposição, tá? E aí, digamos que tem uma empresa que trabalha apenas um turno, né? Durante 10 horas, digamos assim. Então, eu não tenho a necessidade de todo o meu turno estar utilizando aquele laser. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desligar esse laser para aumentar a vida útil do meu componente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, no site da IFM, qual que é esse tempo, tá? Então, eu venho aqui no site da IFM, digito o código do sensor que eu tenho. Então, aqui o OGD 592. E aqui eu tenho acesso à vida útil do laser. Então, esse é o tempo de vida útil do nosso laser, se ele ficar exposto a todo momento. Então, se eu desligar ele em certos períodos, né, que não sejam necessários estar fazendo essa análise, eu consigo aumentar esse tempo de vida do meu componente. Então, eu vou mostrar isso para vocês, como fazer isso através do Postman, e também vou mostrar isso para vocês, como verificar os dados acíclicos, então os dados de fabricante e algumas outras coisas. Então, para a gente ter uma ideia do que o sensor está entregando, a gente vem aqui no Downloads, vem aqui e baixa o IODD do componente. Então, aqui a gente tem acesso a tudo que o sensor entrega para a gente. Tá? Então, eu venho aqui no meu Postman. Também vale lembrar que a IFM ela tem os startups, tá? Então, se eu vim aqui no site da IFM, serviço, Downloads, IO-Link, ele mostra todos os startup packages, tá? Então, hoje eu vou estar utilizando esse daqui de IoT. Eu vou até mostrar para vocês como que ele vem. Então, ele vem aqui, ó. Então, ele tem várias formas de você pegar esses dados que o sensor oferece, né? Hoje a gente vai utilizar o Postman. Então, ele já mostra aqui um Excel informativo de como fazer o download, quais são cada uma das etapas. Então, a primeira que a gente vai utilizar aqui é para verificar os dados acíclicos. Então, eu vou aqui na minha página 11. Então, aqui eu tenho acesso a todos os dados acíclicos do meu sensor. Então, eu venho aqui, copio o código. Venho aqui. Então, eu digito o número do IP do meu master. Se eu não sei, a IFM também consta com um software chamado Ethernet Device Configurator, que ele é gratuito. Só você colocar lá na caixa de busca no site da IFM que você encontra ele. E ele mostra qual é o IP do meu mestre, tá? Então, é 192.168.050, conforme já estava aqui. E aí, eu coloco aqui o código que eu peguei lá no startup. Clico aqui e ele aparece o meu valor. Então, o meu index é o 16 e o meu subindex é 0.
Então, olhando lá para o meu... Então, aqui, ó, quando eu tenho o index 16 e aqui quando eu tenho o subindex como 0, ele tem que apresentar todo o nome da IFM. Então, vamos validar isso daí? Então, vem aqui no meu Postman, vou copiar o valor que ele me apresentou. Eu só vou usar aqui uma tabelinha de conversão. Então, clique em converter, ele mostra todo o nome da IFM. Então, se eu volto lá no meu IODD, digamos que eu quero o site da IFM. Então, eu coloco aqui no meu index 17 e no meu subindex como 0. Então, eu venho aqui, mudo meu subindex, meu index como 17, meu subindex deixo como 0, clico em Send, ele muda aqui meu valor. Vou copiar aqui. Eu vou realizar a conversão e aí ele aparece o site da IFM. Então, se eu quiser, né, eu sou aquele cliente que eu tenho esse caso que eu não utilizo o laser durante todo o período. Eu quero desligar o laser para aumentar o tempo de vida útil do meu componente, tá? Então, meu laser aqui, como vocês podem ver, está ligado. Vou deixar até um pouquinho assim mais torto para vocês conseguirem visualizar. Deixa eu só visualizar se vocês estão conseguindo ver também. Perfeito. Vocês estão conseguindo visualizar também. Então, eu vou vir aqui no meu Postman. Então, agora eu preciso alterar valores, tá? De ligado para desligado, não somente index e subindex. Então, eu venho aqui, copio o meu código. Ó, pegar aqui. Ops, não é aqui não, aqui. É isso. Aí eu copio aqui, clico em Send. Tá vendo que ele está mostrando meu index 80 e meu subindex 0? Mas aí eu preciso olhar lá no meu IODD qual que é o meu. Então, eu venho aqui. Então, aí vocês podem ver que tem diversas informações. Então, aqui, ó, para desligar o meu laser. Então, o meu index tem que ser 2000, o meu subindex tem que ser 0. Se eu quero desligado, deixo o valor como 0. Se eu quero como ligado, deixo o valor como 1. Então, eu venho aqui, coloco 2000, deixo o meu subindex como 0. Se eu quero desligado, deixo como 0. Então, vocês podem ver que está ligado. Clico aqui e ele já desliga o meu laser. Tá? Então, ele fica desligado. Se eu quero ligar novamente, eu digito aqui 1 e ele liga novamente. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, deixa eu só voltar aqui para a minha apresentação. Então, mostrar um pouquinho para vocês sobre os próximos webinars, para vocês também poderem acompanhar, né, se vocês puderem. Então, no dia 29/5, a gente vai ter o de RTM aplicado ao mercado siderúrgico. No dia 5/6, a gente vai ter 2 webinars, então, o controle de qualidade na indústria e monitoramento de fluxo, né? Então, para entender quais são os ganhos do monitoramento de fluxo para as indústrias, né? Também deixo aqui para vocês o link para acesso aos outros webinars, né? Esses aqui são os próximos, a gente tem toda uma agenda de webinar desse ano. Então, siga a gente nas redes sociais, a gente tem Facebook, YouTube e LinkedIn. Então, quero agradecer a todos que esteve conosco nesse momento, agradecer a presença de todos. Caso vocês tenham alguma dúvida de como fazer essa interação, né, de como você utilizar o seu sensor em todo o seu potencial, eu deixo aqui para vocês no e-mail, então catarine.moura@ifnm.com. Se vocês tiverem qualquer dúvidas ou perguntas, né, sobre o webinar, sobre a plataforma do webinar, referente a certificados, também deixo aqui o e-mail do meu marketing, então atendimento.br@ifm.com. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos e desejo um excelente dia.